Oi, eu sou a Cris Nalmoves, diretora da Cosmopolitan. A gente hoje vai ter um assunto aqui bastante espinhoso, mas acho que é de total interesse de todas as mulheres do Brasil. Acho que hoje todo mundo acompanhou um pouco da votação que ia acontecer no Congresso sobre a mudança da lei da licença maternidade, que parecia uma coisa bastante incrível e que, de repente, tinha um cavalo de Troia ali no meio que mudava a lei. A lei dizia que toda mulher que tem filho prematuro, a licença maternidade passaria a valer a partir do momento que o bebê saísse da maternidade. Isso é incrível e parece sensacional. Só que nela havia uma mudança ali de duas palavrinhas que colocava a palavra concepção na alteração de 2 artigos de autoria do deputado Tadeu Mudalen, do Democratas de São Paulo, que começava dizendo que a definição da vida começa ainda no ventre da mãe e que qualquer possibilidade de aborto feito no Brasil hoje seria considerado crime, inclusive em casos de estupro, em casos de perigo para a mãe e anencéfalo. Eu queria falar um pouquinho só antes da gente passar aqui, a gente tem convidadas muito especiais, mas eu queria falar uns números que eu acho que são importantes para a gente entender do que a gente está falando. 13% de mulheres entre 18 e 39 anos já fizeram aborto no Brasil. 47 mil mulheres morrem por ano no Brasil fazendo abortos ilegais. Em 2015, mais de 500 mil mulheres fizeram aborto. Para vocês entenderem, existe 5,5 milhões de crianças no Brasil sem nome de pai no registro. Isso quer dizer que 5,5 milhões de homens abortaram. É o nome disso. Eles desistiram dessas crianças. Então, acho que é importante a gente falar desse tipo de coisa. Vou abrir aqui para as meninas, acho que tem uma coisa que é importante também falar, que desses 28 deputados que estavam hoje nessa comissão, 24 deles são publicamente contrários à legalização do aborto, e dos quais, desses 28, apenas 3 eram mulheres. Se a proposta avançar, ela vai restringir o aborto em qualquer caso. Acho que é importante a gente saber disso. E tramitam nesse momento 70 projetos que querem legislar sobre os direitos da mulher. Sendo que um deles, que para mim é o mais bizarro, eu não consigo dizer outro nome, eu adoraria falar um nome mais elegante, mas não vou conseguir, que é o Estatuto do Nasciturno, ele chama a mulher de mãe. A mulher que é estuprada, ela é considerada mãe pela lei. O homem que estupra uma mulher, ele é chamado de genitor. Acho que é disso que a gente está falando. Vou abrir aqui para as meninas e para a gente abrir essa conversa. A gente está aqui com a Ana Paula, com a Marina, da Braga Ruse Advogadas. É uma banca de meninas, de garotas muito... que são sempre as nossas consultoras aqui para assuntos muito complexos que a gente não entende. E Patrícia Zaidan, redatora-chefe da Cláudia. O que a gente acha disso? Eu acho que eu vou fazer minha primeira pergunta, assim, de que jeito... Parece a sensação que eu tenho que no Brasil a gente está vivendo todo dia um 7-1 em relação aos direitos das mulheres. A gente dizer que tem um projeto, por exemplo, que tramita no Congresso, que proíbe a pílula do dia seguinte em casos de estupro. É muito sério. É muito sério. É muito sério. E considerando que a gente hoje... Vocês conseguem colocar... A gente tem um mapa do aborto no mundo que eu acho importante para a gente visualizar com quem a gente está. Os verdes, a gente fez na edição da Cosmo, que é a edição de aniversário que está nas bancas, o verde é o legalizado. Os amarelos é por motivos socioeconômicos e para preservar a saúde da mulher. Os laranjas, eles são para salvar a vida da mulher ou para preservar a sua saúde. E o vermelho, ou é totalmente proibido, ou só serve em casos de saúde para preservar a vida da mulher. Aí a minha pergunta é, a gente está junto aí... Acho que está desenhado, né? Em geral, com os países mais atrasados, com os países que consideram a mulher um nada. Por exemplo, a gente se alinha com o Afeganistão, onde as mulheres valem menos do que um bichinho de estimação, né? Então, a nossa legislação em relação à interrupção da gravidez indesejada é parecida com a do Afeganistão, que um país que nós respeitamos, mas que sofreu tantas atrocidades nos últimos anos que não conseguiu evoluir em matéria de direito da mulher. O nosso país, que se diz um país democrático, tem uma restrição severíssima
e acho que as meninas podem falar até muito melhor do que nós, mas o que nos trouxe hoje aqui foi esse projeto que está numa comissão especial da Câmara, que hoje, às 5h30 da tarde, terminou sem uma decisão, mas nós já sabemos que as 3 mulheres que estão ali nessa comissão já deram seus votos em separado e elas já se colocaram contrárias ao projeto. Excelente. São elas a Ju Moraes, a Érica Cocai e a Poliana Gama. Então, mas não significa que essa batalha está ganha, muito pelo contrário, que a gente sabe que nós temos um Congresso Nacional absolutamente misógino, machista, e além de todos os problemas que nós sabemos que esse Congresso tem, ele é um Congresso que joga contra as mulheres. Meninas, a minha primeira pergunta é o seguinte: o que acontece com a mulher hoje que faz um aborto ilegal? O que acontece legalmente com ela se ela é descoberta? Até porque assim, a gente está falando aqui de um número absolutamente subnotificado. Assim como estupro é uma estimativa. O que acontece hoje? Então, por exemplo, hoje eu, branca, classe média, eu vou a uma clínica que eu tenho certeza absoluta que milhares de pessoas que estão assistindo a gente sabem que existe. As pessoas vão, fazem aborto, pagam uma grana, mas a população pobre morre. As 47 mil mulheres que morreram em 2015 no Brasil, fazendo abortos ilegais, a gente está falando de gente que agulha de tricô, pílula, Citotec, que eu não sei mais como chama isso hoje, mas chamava Citotec, pílula falsa, enfim. O que acontece hoje se eu dou entrada no hospital, por exemplo, tendo um problema, um sangramento, enfim? Bem, a princípio, se uma mulher chega no hospital, vamos supor, tem ONGs internacionais que, por exemplo, oferecem esse serviço, né? Elas podem mandar para casa, ONGs belgas, por exemplo, a Women on Waves, elas mandam para sua casa algumas pílulas abortivas. O problema é, se a mulher toma e chega no hospital e alguém tem indícios de que ela teria provocado aquele aborto, ela pode ser reportada. E, assim, o crime de aborto é um crime gravíssimo no ordenamento jurídico brasileiro. A gente não tem tantas mulheres sendo, de fato, processadas criminalmente. Porém, se elas forem, elas vão enfrentar um júri. Porque todo crime doloso contra a vida, ele funciona sob o rito do júri. Isso significa que quem vai julgá-la não vai ser um juiz, vai ser a sociedade, né? Então, são jurados leigos e, assim, conhecendo a nossa população, as chances de condenação são muito altas, né? A gente tem um número que fala que a gente, enfim, fez uma pesquisa, a gente fez uma matéria grande, essa edição da Cosmo, que tem a Ivete Sangalo na capa, é uma edição de aniversário, a gente fez uma matéria que a gente coloca a Cosmo a favor da descriminalização do aborto. A gente não está nem falando da legalização, mas é não tornar essa mulher mais uma vez vítima. Então, a gente tem a Pesquisa Nacional de Aborto de 2016, ela fala que, apesar de tudo, 81% das mulheres que fazem aborto no Brasil se consideram cristãs. Segundo as católicas pelo direito de decidir, inclusive. Qual que vocês acham que, por exemplo, quando alguém procura, Zaida, o que você acha para a leitora de Cláudia, a leitora de Cosmo, enfim, que desespero é esse que deixa a gente, ao mesmo tempo, caça e caçador nessa história, assim? Porque eu tenho certeza absoluta que nesse momento a gente deve ter várias pessoas que estão dizendo que é um absurdo fazer e nananã. E eu sempre digo, aborto é um pouco como casamento gay. Você não quer, não casa com gay. Você não gosta de aborto, não faça aborto. Mas é um direito. Sim, sim. E é sobre direito que a gente está falando. Você ter o direito de escolher não fazer, todos nós já entendemos que esse direito existe. Agora, se não quero fazer, eu tenho que entender que há outras pessoas que precisam e não tem como fazer isso de uma forma legal. Até eu queria ressaltar o seguinte, aquele aborto previsto na legislação, para fazê-lo é outro pandemônio, porque existem apenas 37 serviços no país inteiro para atender a lei. Ou seja, você tem a dificuldade, que é tornar-se uma criminosa diante da lei, e ainda, socialmente falando, você não tem muitos lugares
para recorrer. Nós temos mais de 5 mil municípios no país. E é muito comum que se a mulher está no direito dela, né, vamos supor, ela foi estuprada, ela tem o direito ao aborto legal, ela não consegue num centro, se ela precisa entrar na justiça, primeiro que vai demorar muito tempo para julgarem o caso dela, e segundo que é muito comum juízes negarem o direito. Então, assim, nem o aborto legal está sendo garantido no Brasil. Estupro, por exemplo? Sim, porque como que funcionaria, né? Como é que funciona exatamente? Como é que é? Vamos supor, porque hoje em dia o aborto ele é permitido legalmente em 3 casos, né? Um que seria no caso de estupro, que bastaria a mulher reportar no serviço de saúde no qual ela está sendo atendida que ela sofreu esse estupro, e a partir disso ela não tem que comprovar nada, não tem que ter BO. Não deveria, né? Não tem que ter a condenação do estuprador, não precisaria ter nada disso. Seria impossível, né? Isso ser feito a tempo dela poder... Ela teria tido 12 filhos. Exato. Pelo tempo de condenação. E, então, assim, realmente é só a palavra da vítima que seria suficiente. Mas muitos médicos profissionais, diretores de hospital, acabam temendo pela própria responsabilização, ou às vezes até por questões ideológicas mesmo, e às vezes dificultam esse acesso. Eu me lembro que nós fizemos assim várias matérias, Cláudia, pelo direito da mulher decidir o que ela quer fazer com uma gravidez indesejada. Então, quando a gente foi procurar serviços, ou mesmo como é que o judiciário atendia essas mulheres, e você até encontra alguns juízes que se colocam favoráveis, mas eles nunca querem se comprometer, então eles não dão entrevista. Então era engraçado porque você só encontrava um juiz em Campinas, chamado Juiz Torres, e só ele dava entrevista. A mesma coisa acontece com os médicos. Os médicos dos serviços que estão autorizados para a prática do aborto legal, eles também têm muita dificuldade de falar. Então aí você entende como as mulheres são colocadas sob suspeição. Mas será que essa gravidez é fruto de um estupro? Quer dizer, se o médico não deveria questioná-la. Mas mesmo caso que assim, é inquestionável que é um estupro, por exemplo, uma menor de 14 anos pela lei, uma relação sexual com menor de 14 anos, obrigatoriamente pela lei vai ser tratada como estupro. Já vi vários casos de julgados de meninas de 11, 12, 10 anos que tentaram um aborto na justiça e foi negado. Assim, não tem nem como dizer que aquilo não foi fruto de um estupro. Teve um caso recente, né, que é no Piauí, se eu não me engano, que ela tinha 11 anos e havia sido estuprada reiteradamente pelo padrasto. Ou seja, totalmente, ele tinha sido pego em flagrante, um monte de situações assim, e foi negado a ela o direito ao aborto. Então, imagina, a gente está falando de não apenas de ampliar direitos, mas evitar que a gente tenha ainda mais retrocessos, né? Porque, mesmo em caso de risco à saúde da gestante, pelo projeto que está tramitando, já seria vedado. Então, se a mulher está correndo risco de vida, problema dela. Ela tem que morrer, né? Você sabe que tem, eu acho que a primeira, aqui a gente recebe perguntas, enfim, comentários, e a gente sabia que seria um assunto controverso. E acho que é importante, por mais que a gente talvez não concorde, a gente precisa deixar esse assunto na pauta do dia. Porque acho que a gente está sendo cada dia atropelado um pouco mais por essa falta de direitos. Então, assim, uma pessoa pergunta agora no Facebook da Cláudia, entendi, a gente está falando do direito de matar? Por que esse direito, qual que é o papel do homem nessa história? Porque eu acho que isso é importante a gente discutir. Qual que é o papel do cara nisso? Porque, assim, 50% é meu, 50% é de quem eu estava. A gente está falando hoje de uma mudança na lei que talvez não permita aborto nem em caso de estupro. Eu acho que isso é importante que fique claro. Você vai ter um filho anencéfalo, você não pode abortar. Você vai ter que cuidar disso por esse projeto, deste projeto. Pílula do dia seguinte não vai mais poder. Né? Então, sendo que o Estado abandona, vamos dizer a verdade, o Estado abandona as crianças que, por exemplo, que têm tido problemas de Zika, e o foco ainda permanece, embora a imprensa tenha deixado de falar, e tem uma discussão que já chegou ao Supremo sobre se essas mulheres teriam o direito de interromper a gravidez. Quando a gente coloca dessa maneira, como vocês estão defendendo o direito de matar em absoluto, nós estamos defendendo o direito de vida, o direito de vida digna de uma mulher que não se vê em condição ou material ou psicológica, ou enfim, ela não pode levar aquela gravidez adiante, e aquele fruto daquela gravidez certamente também estará desamparado pelo Estado brasileiro. Então a nossa pergunta a defesa é da vida digna. A defesa é
do direito de existir com todo o amparo do Estado. Ninguém está defendendo aqui que as crianças sejam eliminadas. Em primeiríssimo lugar, é bom a gente colocar o seguinte: nós somos amplamente a favor do direito de decidir. Paralelo a esse direito de decidir, nós também somos favoráveis, e nós defendemos isso numa proposta que Cláudia fez, chamada A Reforma das Mulheres. Eu até trouxe aqui para a gente lembrar, que é uma reforma que a gente levou para o Congresso Nacional, que ela amplia todos os direitos que estão sendo negados às mulheres e às crianças: direito de saúde, de trabalho, de ampliação de licença maternidade, para que ela tivesse mais tempo para estar com seus filhos. Então, assim, a nossa defesa é pela vida sempre, pela vida com dignidade. Ninguém aqui, em sã consciência, vai opinar por algo que seja, por exemplo, não precisamos de assistência para planejar a família. Não, nós precisamos. Nós precisamos de contraceptivo, nós precisamos de educação para o uso desses contraceptivos, quer dizer, uma série de coisas para que seja evitada creche, né? aquela gravidez indesejada. Exatamente, para as crianças, que elas tenham creche, para que as mulheres possam ir trabalhar deixando em lugar seguro. Quer dizer, é uma discussão muito ampla que a gente não pode aceitar. Se vai se preocupar com a vida, tem que se preocupar também com a vida dessa criança que está prestes a nascer. Não adianta só defender o nascimento dela, né? Porque Marina falou uma coisa que eu acho que é bastante interessante para a gente falar disso hoje, que assim, acho que não é uma coincidência que no dia que se discute uma mudança nesta lei do aborto, e acho que agora a gente vai parar de chamá-la de uma lei de licença maternidade, porque deixou de ser isso. Claro, a origem dela era a origem dela era um projeto do senador Aécio Neves que dizia sobre as mulheres poderem, que têm filhos prematuros. Acho que eu falei isso já, gente. Talvez eu esteja doida, já, desculpa. Já falou. Mas tá valendo, reitere. Não, porque eu acho que é importante saber, assim, que a lei do prematuro dizia: a mãe que tem um filho prematuro, a licença maternidade dela passe a valer no momento que o bebê saia do hospital. Isso me parece uma lei tão generosa em relação às mulheres, que o direito que a gente necessária, tem... Né? Necessária, mais generosa, mais que generosa, necessária. Uhum. Mas, no mesmo dia que isso foi votado, que foi para o Congresso, a diminuição da idade penal também entra em votação ali, entra num projeto. Quer dizer, a gente votar, né? A gente quer. Então, de um lado, a gente defende a vida deste feto. Por outro lado, a gente defende que a hora que ele cresceu sem pai, sem mãe, sem estrutura nenhuma, ele seja encarcerado. Então, quer dizer, a gente precisa pensar um pouco mais sobre... O nosso projeto de sociedade é que precisa ser melhor discutido, né? O nosso projeto de sociedade deve prever que todos vivam com plenitude, com dignidade, com todos os seus direitos respeitados, porque se a gente defender algo que é assim, um projeto como esse, que retira o que está lá no Código Penal, que é de 1940, quer dizer, nós estaríamos retrocedendo, né? A gente está ignorando as 47 mil mulheres que perderam sua vida. Então, em nome de quem nós vamos defender a vida? Que vida nós vamos defender? Eu acho que projeto é esse que a gente está escolhendo, assim? Porque se a gente se diz um país cristão... Nós somos, antes de tudo, um país laico, de orientação laica. Mas que toda repartição pública... Que há direito de escolha livremente de crença. Né? Teoricamente, a gente vive isso, mas acho que a gente está vivendo uma coisa... Porque, por exemplo, quando uma pessoa comenta aqui, não é necessário ter um filho, não quer a criança... tenha e entregue para adoção. Simples assim. Posso explicar um pouquinho como vamos lá, funciona vamos isso? funcionar. É isso que eu queria perguntar aqui. Quem fez essa pergunta foi a Sandra Fernandes Bispo. Sandra, a Marina vai te explicar um pouquinho como é que funciona isso, porque acho que não é como a gente vê nos filmes. Não é nada como a gente vê nos filmes. Na verdade, é um procedimento um pouco complicado, não é tão fácil assim de proceder. E o que a gente mais verifica, inclusive, vi um julgado nesse sentido, uma decisão da semana passada que falava que o juiz, no meio do processo, porque isso acontece na vara da infância e juventude, né? A mãe que não quer mais ter essa criança, ela pode oferecer para o Estado. Mas, gente, ela passa por um processo constrangedor pra caramba. Todo mundo fica falando, nossa, mas você vai fazer isso com o seu filho? Você realmente não tem condições de criar? Nossa, você vai traumatizar essa criança para sempre? Ainda que haja um monte de pais que a gente sabe que não podem ter filhos por causas
biológicas ou que ainda assim querem adotar e teriam condições de melhor receber a criação dessa criança, né? Mas é muito dificultoso, assim. A gente tem alguma ideia? Quantas crianças em orfanatos, né, que não conseguem um pai adotivo, e aí tudo bem para essa criança ficar lá sem assistência, sem a dignidade necessária? Sabe que ontem eu estava assistindo uma reprise do Profissão Repórter e justamente falava de adoção tardia. Então, assim, 2 filhos criados, saindo com 18 anos de um abrigo. E aí, que momento virou, alguém acha que pode ser simples? Então, assim, queria entender quanto tempo demora entre fiquei grávida, resolvi que vou entregar essa criança para adoção. A gente tem ideia de quanto tempo a justiça demora para decidir isso? Porque eu sei que, por exemplo, quando uma mulher abandona um bebê na rua, como aconteceu... Ontem, por sinal. Exatamente. Isso é um crime. É um crime. É um crime. Se ela entrega esse bebê... Qual que é o processo, meninas, Então, para isso acontecer? É muito burocrático, né? Ela não entrega, assim, não é... Acho que eu tenho essa imagem dos filmes da roda, né? Que você vai lá na igreja e entrega a criança. Isso não acontece, né? Você tem que entrar com um processo judicial e nesse processo depende. Se for em São Paulo... Eu tenho que ter um advogado? Sim. E aí... já é mais ou pode ser defensoria pública, né? Dependendo da cidade onde a pessoa mora. Mas, assim, a questão tem que passar por um procedimento diante de um juiz que pode demorar, às vezes, meses, no melhor dos cenários, mas provavelmente 1 ano, quiçá mais, que ela vai ter que ficar cuidando dessa criança que, durante todo esse tempo, que a gente sabe quais são as necessidades de um infante desse tamanho, da cidade, precisa de uma atenção constante que não vai ter. Porque é uma pessoa que não está ali com condições, como a Paty falou, né? Emocionais, econômicas. Claro. Eu queria pontuar o seguinte, um aborto para uma mulher é algo profundamente traumático. É muito doloroso. Acho super importante essa ideia a gente falar disso, porque não é que alguém difícil. acorda um dia, decide, faz, vou ali, onde você vai hoje? Eu vou no cabeleireiro e você, vou abortar. É muito difícil. Eu sempre que entrevisto as mulheres, eu incluo essa pergunta, mesmo que eu não vá publicar a resposta, sabe? Você já abortou? Você teve uma experiência? E quando elas dizem não abortei, há muitas que dizem assim, olha, eu pensei seriamente, foi angustiante. Então, assim, a angústia, ela permanece na vida daquela mulher até mesmo muitos anos depois dela ter praticado um aborto. Quer dizer assim, se alguém chega a ponto de ir procurar sozinha, porque o parceiro dificilmente vai, ela não pode falar em casa para os seus pais, porque é um ato complicado. Quer dizer, ela vai sozinha, ela sente as dores físicas, ela volta com aquele peso emocional, né? Com aquela cobrança da cultura que nos acompanha o tempo inteiro. Nós somos um país de origem, né? Católica e patriarcal. No que há de mais conservador do catolicismo, porque a gente tem bravíssimas companheiras numa entidade que você citou e em tantos outros lugares, como Católicas pelo Direito de Decidir, que tem posições lúcidas sobre esse direito da mulher. Então, eu acho o seguinte, não é fácil e ninguém faz um aborto se não for estritamente necessário. Então, o nosso respeito para com essas pessoas é que está em falta. Ou seja, o Estado abandona essas mulheres e muitas vezes joga essas mulheres, porque é muito fácil dizer que é contra. E o Estado joga essas mulheres na mão de curandeiros, de clínicas sem a menor salubridade, sem a menor técnica para fazer. E essas mulheres, muitas delas, jamais poderão ter filho porque elas saem de lá com problemas seríssimos de saúde, mutiladas, que diz estéreis. Assim, estéreis. É uma marca sempre. Um país civilizado deveria respeitar, por exemplo, o que eu vi aqui nessa pesquisa que é de 2016, portanto, do ano passado, foi feita pelo Ibope Inteligência, ouviu muitas pessoas em 148 cidades e ela concluiu o seguinte, 64% dos entrevistados acham que a decisão de abortar é exclusivamente da mulher. 9% acham que é do homem. Ok, se você somar os dois aqui, eu particularmente acho que não, mas se você somar os dois, vai dar um total de 73%. Isso significa o quê?
que o brasileiro entende que essa é uma decisão de foro íntimo, ela é privada. Portanto, esses números nos dizem que a sociedade brasileira não quer que o Estado se intrometa nessa questão que é privada. Sim, e é para isso que nós temos que atentar e lembrar essa comissão lá da Câmara que está falando pelos cotovelos sem considerar o que... Porque a sociedade pede. Só 12% aqui dessa pesquisa acham que o Congresso deve decidir sobre aborto ou não. Eu acho que os números que a Cris trouxe, né, do número de abortos que acontece, o número de mortes, já prova que essa legislação é completamente falida. Porque se o aborto é criminalizado hoje e ele continua acontecendo ilegalmente, é porque essa legislação não funciona. E tem uma coisa que acho que ela só leva as mulheres à morte. E tem uma coisa que é importante dizer, que assim, em países que o aborto é legalizado, o número de aborto é muito menor. Exatamente, cai. Porque isso é um ato civilizatório, assim, você permitir que uma mulher que seja estuprada, você obrigar, aliás, uma mulher que foi estuprada a carregar no ventre esse objeto da violência, eu não consigo imaginar o que seja isso para uma mulher, eu não consigo imaginar. Então, assim, você dizer que tem 28, vamos lá de novo, 28 deputados, 24 deles publicamente contrários à legalização do aborto, dizendo que eu, se for estuprada, olha, isola, for estuprada, eu não tenho mais direito a fazer aborto, é de uma violência, gente, que assim... não há cidadania Não há nisso. cidadania nisso. Você não pode se dizer cidadã sendo obrigada a fazer algo que você não quer. Não, e uma questão... E qual que é a representatividade, né? Porque esse ponto, o Brasil tem menos mulheres no Congresso do que, proporcionalmente, claro, do que a Arábia Saudita. E a gente está deixando esses homens, não estou falando que homens não têm que participar dessa decisão, mas com certeza mulheres têm que participar dessa decisão também. Ou no mínimo 50%. Exclusivamente masculina, né? E acho que tem uma decisão aí que o cara, quando você diz que 5,5 milhões de crianças no Brasil não têm a paternidade para responder, isso tem nome, gente. E acho que a gente precisa falar disso. É bastante importante trazer os caras para essa discussão, para dizer qual que é o papel do homem hoje diante desse cenário. Então, assim, se 64% da população acha que é uma decisão de fórum íntimo... É mais, né? Mais, porque se somar aqueles 73. Que acham que o homem pode... São 73%. Então, assim, dizendo que isso é uma decisão pessoal, particular, íntima, que o Estado tem que dar instrumentos para que essa decisão se realize. Para mim tem uma coisa que é bastante importante, que eu acho que, enfim, as meninas, elas são especialistas em direitos da mulher. A gente tem hoje no Brasil uma legislação que é bastante dura em relação, por exemplo... Crimes sexuais, né? Crimes sexuais, sim. Mas ele é contra o cara... Assim, a nossa primeira coisa é prende o cara e cuida muito pouco dessa mulher que foi a vítima dessa história, né? Então, ela tem que passar por um processo super violento, que é o julgamento, essas coisas todas. E, ao mesmo tempo, você cria uma massa de crianças aí... à margem completamente da sociedade. Então, assim, hoje como é que funciona? Por exemplo, eu vou registrar uma criança que é fruto de uma violência, por exemplo. Ela não tem. E lembrando de novo, que para mim foi muito impressionante saber disso, a mulher vai ser chamada de mãe pela lei, a mulher estuprada. E o cara chama genitor. Ele não é pai. Bolsa estupro, né? Ou é bolsa, e essa bolsa estupro que o governo diz que daí o Estado pagaria até os 18 anos o sustento desse um salário mínimo. Um salário mínimo desse sustento desta pessoa. No Estado como o nosso, absolutamente falido, e que não tem nenhuma condição, você não tem lugar, você não tem cadeia para botar preso. Então, assim, como é que funciona hoje? Eu vou lá registrar uma criança. Eu fui fruto de uma violência. Essa criança, como é que é a vida dela? Vocês têm, do que vocês acompanham dos processos de família, vocês atendem bastante, como é que elas lidam, como é que as famílias lidam com isso? Então, assim, nem tanto da nossa prática profissional, vou falar o que eu sei da minha vida privada, né? É muito marcante, as pessoas sofrem muito com isso, porque é um estigma. Claro que tem muitas mulheres que decidem levar essa gestação adiante, mesmo que tenham sido fruto de uma violência, até porque a gente vive numa cultura de estupro, então acredito que muitas crianças, inclusive,
sei lá, e vão filhas ser amadas, de... vão acabar sendo amadas por suas mães. Tem que lembrar, né? que o nome ele é um elemento da identidade da pessoa. Sim. Isso é reconhecido pelo nosso Código Civil, né? E a partir do momento que a sua identidade está atrelada a uma violência, que identidade é essa, né? Exatamente. Então, acho que assim, gente, a gente precisa concluir aqui, mas acho que por mais que a gente concorde ou discorde disso, a gente precisa falar disso. A gente precisa falar disso todos os dias, até a gente ter um congresso que escute o que a sociedade está falando. Isso são números, gente. A gente não tirou isso da cartola. Para quem quiser achar, essa matéria está nesta edição, que está nas bancas. Eu acho que é super importante para quem quer discutir, inclusive ser contra. Sim, exato. A gente precisa ter uma discussão que seja baseada em argumentos, que seja uma discussão informada. Acho que hoje a gente está tendo uma discussão de gosto ou não gosto. Não é mais sobre isso. Acho que a gente precisa ter uma discussão aqui que seja mais adulta. A vida adulta pressupõe muitas dificuldades. Acho que essa é uma delas. Até para você ser contra, você precisa ter argumento. Então, vamos informar todo mundo e acho que rezar para esse congresso parar de atropelar a gente. Todo dia é um 7-1, gente. Todos os dias. Então, assim, queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada. Sempre. Obrigada pelo Zaidan, é convite. sempre uma Querida, honra dividir aqui com você. Eu adoro você. Obrigada, gente. Até já.